Signo de Câncer, como estamos? Vamos para mais uma leitura para vocês. Válido para você que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Câncer. É uma leitura atemporal, geral e sem tema definido. Peguem apenas aquilo que fizer sentido para o momento de vocês. E é isto. Vamos direto ao ponto. Vamos começar com Delfos. Nós temos a carta de Aquário aqui no fundo. Câncer. O que o signo de Câncer pode ou precisa ouvir? Amor sensual, as paixões, os desejos carnais. Vamos lá. Ui, dores de amor. Essa carta tá caindo pra todo mundo hoje, né? A esperança. A perspectiva. Tem tempo que essa aqui não cai. Eita. E viraram mais duas. Amor à espreita. E nós temos, inclusive, amor singular e a reconciliação. Vamos entender aqui, porque assim, pela minha intuição, tá vindo muito essa mensagem praticamente para todos os signos. E eu até fiz, né, na semana passada, muita leitura que já trazia essa coisa de retorno, retorno, retorno. Eu tô descobrindo agora que vai ter, né, um novo Mercúrio retrógrado. Então faz sentido, né? De algumas pessoas do passado quererem voltar para o outro. Não que vão aparecer, mas o sentimento, ele costuma voltar dentro desse tempo, porque Mercúrio, né, regente aí dos nossos pensamentos, ele embanana às vezes algumas coisas, tá? E aí, eu tô vendo aqui pelo Delfos essa coisa de confundir, tá? Porque a gente tem a perspectiva aqui no centro também. Confundir uma paixão, um desejo carnal, com um amor singular. E por isso querer reconciliar. Mas vamos entender, né? Com o tarô aqui, o que mais ele vai nos trazer. Cancerianos. O que é que vem disso daqui? Teve um signo também que foi uma coisa bem parecida. Então, e muito a leitura também de libertação. Tá bem louco, tá? Vamos lá. Cancerianos. O que nós temos aqui sobre este babado na mesa? Olha, a torre. A carta do relâmpago. Aqui claramente a gente tá falando de um rompimento, não à toa, né? Temos a reconciliação aqui. Vamos lá, cancerianos. O que é isso aqui na mesa, por favor? A mente. Um pajem de espadas. 10 de paus. Eita. Vamos lá. O que mais? O louco, que aqui é o bobo. A mente está meio louca nesse primeiro momento. Mais uma. 5 de paus, a totalidade. E de novo o 10 de paus voltou, tá? A repressão. Eu vou pegar mais uma, mas assim, tá me confirmando exatamente aquilo que eu estou vendo aqui pelo Delfos mesmo, tá? Tem uma inconsequência. Mais uma vez, uma inconsequência que é. Você tá vendo essa carta aqui da mente? Como tá toda louca, né? A cabecinha da negra. É uma engrenagem toda maluca, tudo despedaçado. E ela claramente não tá muito normal, né? Por quê? Porque os nossos sentimentos, eles sabotam, né? Quando eles estão muito intensos, quando a gente tá num processo aqui, ó, de superação de dores, eles sabotam, eles sequestram mesmo a nossa capacidade racional. Então a mente aqui, ela está abobalhada e por isso tá tendo uma percepção, né? Uma perspectiva incorreta, onde eu olho para uma paixão como um amor singular. Como um amor, né, de almas, e por isso quero essa reconciliação. Deixa eu pegar aqui mais duas logo. Espírito brincalhão é um pajem de paus. E aqui nós temos o rebelde, né, um imperador, energia de Ares. A solitude, energia de virgem, que é o eremita. E o 9 de ouros, que é o momento da colheita. Isso quer dizer que vocês não vão se reconciliar com essa pessoa? Não necessariamente. Alguns terão reconciliação, sim, mesmo que, né? O grande ponto é que, mais uma vez, o pajem de paus está aqui. É o espírito brincalhão. Essa carta ela é muito gostosinha, tá?
Mas sempre que a gente fala de pajem, principalmente nessa questão de sentimento, e ela tá bem embaixo da perspectiva, então a minha perspectiva, ela realmente tá abobalhada, né? Aqui é como se fosse aquele espírito jovem, por isso que tem esse espírito brincalhão, né? Toda aquela energia, toda aquela empolgação, toda aquela paixão envolvida aqui. A minha perspectiva, ela tá toda guiada, né, dentro dessa energia do pajem de paus, onde eu olho para esta pessoa mais uma vez como este amor singular. Eu ainda posso, inclusive, ter, né? Não sem antes ter esse momento realmente recluso, tá? Vocês ainda podem ter um momento, sim, de reconciliação, mas eu estou vendo aqui muito mais possível por termos isso, esse conjunto, né? A solitude com o 9 de ouros. Aqui o 9 de ouros também, para quem não sabe, é uma carta que representa a solteirice. Eu posso até mesmo me reconciliar, mas é como se não fosse uma reconciliação que permanece, tá? Que justamente por quê? Porque é uma paixão. Porque é uma coisa, inclusive, um tanto imatura, uma relação imatura, né? É engraçado porque a gente tem um imperador aqui no fundo, que normalmente ele é a junção de todos os reis e indicaria uma questão até mesmo um pouco mais madura. Eu espero que não ofenda ninguém, mas assim, eu não sei, inclusive, se o outro lado, ele tem mais noção disso, né? Vocês podem inverter os papéis livremente se fizer mais sentido. Mas esse outro lado, ele é mais maduro para entender que realmente isso daqui é efêmero. Que isso daqui é uma paixãozinha, é uma brincadeirinha. É uma coisa sem, de fato, permanência, tá? Então, quando eu falo de não ser impossível ter a reconciliação para alguns, é como se, tipo assim, não é impossível ter a recaída. E se houver uma reconciliação de retornar para um rótulo específico, não vejo durar, tá? Não vejo uma coisa que perdura. Por quê? Porque não é um amor tão profundo quanto se parece. A gente tem, inclusive, né, amor à espreita aqui. Então, confirma que pode ser uma pessoa, mais uma vez, que fique na tua espreita, a inocência, o inferno, a responsabilidade, o descanso. Mas aí, inclusive, tá chamando para a responsabilidade de vocês de entenderem esse contexto aqui sobre esta situação. Porque se eu começo a embananar as coisas, e mais uma vez, quando a gente tá, né, emocionado, a gente tá realmente com o nosso racional um pouquinho mais sequestrado. Mas há, na maioria dos casos também, momentos em que nós não queremos ver a realidade porque dói. E às vezes o que nós precisamos é deixar doer. É deixar a mente passar por toda a turbulência, por todo o sentimento, por todo o cocô, de certa forma, aqui. E encarar a realidade como ela é. Porque o fato de eu não encarar a realidade, o fato de eu fugir de algumas dores, para que eu consiga manter uma esperança e que meu coração não sofra muito, não vai mudar como as coisas de fato são. Tá? Vamos lá. O que mais? A paciência, 7 de ouros. Mais uma. O experienciar. A desaceleração. Aqui é um cavaleiro de ouros. Ó, a consciência mais de espadas. Então, assim, é o que eu sempre falo também, né? Que eles estão me confirmando mais uma vez. Quando a gente está nesse estado, a gente precisa ter paciência conosco. Você vê que aqui, inclusive, essa carta tem todas as fases da lua, né? Minguando, enchendo e depois cheia. Eu ia falar minguando, enchendo e minguando. Mas enfim, dá quase no mesmo, né? Com o tempo e com o experienciar, e assim, leva tempo mesmo, a gente vai ganhando consciência. Não é de uma hora para outra, às vezes a gente tem até uns cliques, né? Tipo assim, quem nunca, né? Eu já passei por isso. De eu achar, nossa, não, eu tenho aqui uma coisa, um sentimento. E aí, com o tempo é que você olha, você se afasta, você faz assim, beleza, eu tinha um sentimento, não vou dizer que não. Mas eu tava sequestrada de encarar a coisa com um pouco mais de realismo, com um pouco mais de pé no chão, com um pouco mais de eu dentro da situação, olhando de fato, quando eu falo eu, né, esse lado mais racional ativo, para entender, né, as coisas como elas realmente são e não de tão aumentado assim, sabe? Então, assim, exige, sim, uma paciência. Se já não estiver, né, também tendo um tempo aqui, mas é entender que são fases, né, tanto dessa situação quanto desta relação. A fase dessa relação, aqui pra mim, se você quiser experienciar, experiencie. Mas é isso que tem.
Eu até falei, né, que eu ia dizer que a lua estava enchendo e minguando. Enchendo e minguando, e eu quase não falei da lua cheia. Às vezes as coisas parecem ser desembananadas. Às vezes elas têm um sentido. Aqui é como se nunca ficasse cheio essa situação. Que nem eu falei, não tem um rótulo, não tem um relacionamento se fincando, se firmando, entendeu? É como se fosse encheu, mingou. Encheu, mingou. É ruim? Não, porque beleza, faz parte da experiência da vida. Agora é ruim quando eu estou apaixonado, quando eu estou criando uma esperança numa coisa que não vai ser, né, frutificada. Então eu vou precisar ter um pouquinho de paciência. Inclusive, essas cartas também podem falar, às vezes, de sim, né, desacelerar, inclusive dar um freio em si mesmo dentro dessa situação, frear a experiência da situação para que você consiga, inclusive, ter um pouquinho mais de sobriedade racional, emocional, para conseguir olhar as coisas como elas são. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que já deu para entender, né? Eu acho que a gente vai ficar rodando em loop se eu continuar. Eu espero que ajude a quem precisa, que faça sentido para quem precisa. E é isto, cancerianos. Um cheiro grande, se cuidem e até a próxima leitura.